Muito boa tarde, minha gente, 3 horas e 12 minutos e a gente curtindo aí o sonzão aí na 104 FM, sejam todos muito bem-vindos, esse é o seu Pode Misturar e é o seguinte, minha gente, estou tentando baixar aqui o som, mas agora deu certo, viu? Foi. Estou aqui recebendo o enfermeiro Clisman, seja muito bem-vindo, meu amigo, obrigado por você ter recebido aí, ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, né, primeiramente... O convite, né, eu já tinha essa vontade de vir aqui outras vezes. Acabou não dando certo, né? Tive alguns imprevistos. Mas agora estou aqui, né? Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, né? Também mostrar cada vez mais o papel da enfermagem no cenário nacional, a importância do que é a enfermagem, né? Que muitas pessoas não conhecem. E estou aqui, né? Feliz pelo convite, feliz de estar aqui. Não deixa de ser um sonho realizado. Sempre queria ter essa oportunidade e chegou. Cara, a gente fica muito feliz de receber você. A gente acompanha você nas redes sociais, sabe que você é uma pessoa altamente capacitada, né? E assim, só pra gente apresentar o Clisman, ele é enfermeiro, pós-graduando aí em cardiologia e hemodinâmica e também urgência e emergência. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essas pós-graduações aqui. Pronto. O que seria um enfermeiro que atua na cardiologia e hemodinâmica? Tem muita gente que não sabe nem o que é hemodinâmica. Explica aí. Pronto, vamos lá. Deixar bem claro que a enfermagem ela é uma profissão. A área da enfermagem em si, né, ela tem vários tipos de especializações, vários campos de atuação, né? Eu sempre costumo dizer que o enfermeiro não é somente assistência. Ele está na docência, está na pesquisa científica, está na gestão, principalmente do serviço de saúde. E um dos fatos ali, uma das especializações, dos caminhos que você pode seguir é a cardiologia hemodinâmica. Então, o enfermeiro cardiologista que trabalha no setor de hemodinâmica, primeiro, ele tem que ter o conhecimento do sistema cardiovascular como um todo, das principais afecções, doenças cardiovasculares, e a partir daí traçar os cuidados de enfermagem. A gente sempre costuma dizer que o enfermeiro ele cuida, só que é um cuidado específico. Como assim? Porque, por exemplo, a mãe cuida de um filho, mas não é enfermeira. Às vezes uma pessoa cuida de um animal de estimação, mas não é enfermeira. Então, que tipo de cuidado é esse? Que é o cuidado de enfermagem, uma forma totalmente sistematizada, organizada, né, que presta uma assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro que trabalha nessa área da cardiologia é justamente o enfermeiro que deve conhecer os principais aspectos aí das principais doenças cardiovasculares e traçar ali a assistência de enfermagem. E o setor da hemodinâmica, quando a gente fala muito de hemodinâmica, né, a gente está falando ali, pela própria semântica da palavra, né, do fluido sanguíneo. Né, todo o sistema cardiovascular, como acontece esse fluxo sanguíneo. O nosso corpo ele funciona através de parâmetros. Né? Então a gente tem uma pressão X que funciona através do limite considerável, a frequência cardíaca e tudo. Então, trabalhar na hemodinâmica, ter o conhecimento da hemodinâmica, é você também conhecer ali como acontece, como funciona o sistema cardiovascular também. Então, entender os parâmetros fisiológicos cardiovasculares. Então, se um paciente tem uma frequência cardíaca elevada, muito baixa, uma pressão, uma frequência respiratória, enfim, né, a gente precisa estar atento, porque às vezes pode ser algum tipo de disfunção orgânica, algum tipo de problema cardiovascular, e principalmente de intervir mesmo, porque o setor da hemodinâmica é onde realiza ali, por exemplo, você pega um paciente que tem infarto, com supra de ST, com a alteração ali do eletrocardiograma, esse paciente precisa fazer ali nós chamamos de intervenção coronária percutânea, que nada mais é do que fazer um tipo de cateterismo. Então, é preciso esse serviço de hemodinâmica. Para a gente entender a hipertensão, é necessário que a gente entenda como acontece o funcionamento do nosso corpo, né, do nosso coração, que na verdade é a fisiologia que explica isso. Quando o nosso coração está ali bombeando, né, a ação de bombeamento cardíaco de sangue, ele faz isso por meio de quê? De contração e relaxamento do músculo cardíaco, que é o miocárdio. Então, quando ele contrai, ele ejeta sangue, esse sangue abastece todo o nosso organismo, né? Por meio do fluxo sanguíneo. E quando ele relaxa, essa pressão é menor. Então, pressão arterial em si é a pressão que o sangue arterial exerce nas artérias. Essa pressão é maior quando o coração contrai e ela diminui um pouco quando o coração relaxa, porque a força é menor. Hipertensão, pelo próprio prefixo ali hiper, né, que significa algo está aumentado, né? A hipertensão arterial nada mais é do que essa pressão arterial elevada a um nível que pode sim ser considerado patológico. Só que para a gente ter uma dimensão do que é hipertensão arterial, nada mais é do que um valor sustentado de pressão, né, que vai ser maior ou igual a 140 por 80, ou chamado 14 por 8, né, como a população conhece. Deixar bem claro que pressão arterial, como qualquer sinal vital, é muito fácil de ser alterado. Então, se eu vou ali numa academia, eu faço uma atividade física, minha pressão vai estar alterada normalmente. É um mecanismo fisiológico do organismo. Assim que eu relaxo, descanso, eu estou dormindo, a minha pressão ela tende a diminuir.
Porque não existe nenhuma situação ali de estresse. Sim. Então, assim, não é que eu cheguei numa unidade básica de saúde, por exemplo, no hospital, tô ali, às vezes estou nervoso, se eu for aferir a pressão desse paciente, vai estar naturalmente alterado. Isso não significa que é hipertensão. Para fechar esse diagnóstico de hipertensão, que é esse valor sustentado, persiste, né, esse valor alterado de pressão, é necessário fazer todo um rastreamento, que a atenção básica faz isso. Então, por exemplo, no caderno de atenção básica, número 37, que fala sobre a hipertensão, traz como fazer essa aferição da pressão, principalmente nos 2 braços, em 3 dias diferentes, com intervalo de 1 semana entre os dias. E a gente faz a média ali dos valores altos. Então, por exemplo, eu tenho uma pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. O que é isso, Matheus? A sistólica é justamente aquela pressão mais alta. Então, vamos supor, o 140/80. O 140 que é mais alto é justamente a pressão na hora que o coração contrai. Quando o coração relaxa, eu diminuo essa pressão, que é a pressão diastólica. Então, a pressão sistólica ela é maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e a diastólica tem que ser maior ou igual a 80. E sustentado. Claro, você pode chegar numa unidade básica de saúde, o paciente está lá com o chamado 14/7. A sistólica já está alterada. Então a gente precisa ficar atenado. Ou, por exemplo, a diastólica pode estar alterada. Você pode estar com 12/10. Né? Que a gente chama de pressão arterial convergente. Os valores tendem a se aproximar. Porque tem gente que só presta atenção no primeiro valor, 12. Mas tá bom, mas e o 10 aqui? Isso, justamente. Né? Que é a diastólica. Justamente. Então a gente precisa entender que esses valores para considerar a hipertensão, que é um valor sustentado de pressão, essa pressão está alta, é tanto a pressão, o valor maior, a pressão sistólica, e a pressão menor, que é a pressão diastólica. Só mesmo assim, para complementar nesse conceito de hipertensão, a gente tem a classificação de consultório, né, para adultos maiores de 18 anos. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, as diretrizes de hipertensão trazem também isso, essa tabela. O próprio Ministério da Saúde também. Que o valor normal seria o chamado, tem que ser menor do que 12/8. Então ali, são uns por 110 por 70, por exemplo. O normal seria até 12/8. Acima de 12/8, até mais ou menos ali 139/89, né? O valor mesmo assim, fato. Chegando no limite. Isso, né? Nós chamamos de pré-hipertensão. E a própria atenção básica, o Ministério da Saúde considera como limítrofe. E a partir de 140/80, ou seja, a partir de 14/8, a gente já tem a hipertensão, que pode ser dividida em estágio 1, estágio 2 e estágio 3. É uma tabela muito importante, não só para quem estuda, por exemplo, o pessoal que está estudando, que às vezes faz concurso, residência, mas para a gente entender, pô, esse paciente está em estágio 1, está em estágio 2, está tendo fator de risco, porque ele está evoluindo essa pressão, se ele está tomando remédio, ali um antihipertensivo, está tendo algum hábito de vida. Por que tende a subir então? Será que esse paciente está tomando realmente o remédio correto? Está tendo hábitos de vida realmente saudáveis? Porque em tese era para estar diminuindo a pressão. Será que ele tem um fator associado? Algum problema de pulmão, algum problema cardiovascular? Será que ele é tabagista? Né? Será que ele está omitindo alguma informação para a gente? Então é uma tabela que a gente precisa sempre ficar atento. Porque às vezes, muitos pacientes, eu vou dizer uma realidade minha mesmo, na época de estágio, mesmo final de atenção básica, a gente vê muito paciente com a pressão descompensada. Alguns não tomavam a medicação correta, continuava a ter maus hábitos, como o próprio tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo. E uma pressão que bate, às vezes, 20/10, né, que a gente chama 200/100. E isso pode evoluir para uma que nós chamamos de crise hipertensiva. E pode até ser, se não controlada, pode até evoluir para um que nós chamamos de emergência hipertensiva. E esse paciente correu o risco iminente de morte, né? Vinha a morrer. Porque uma bomba, a pessoa vira uma bomba mesmo, ambulante, né? Sim. Agora sim, a pressão alta, ela é prejudicial à saúde. Como é que essa pressão age no nosso organismo? Quais são, o que é que danifica dentro da gente? Bom, primeiro que tudo, essa pressão, ela lesiona o vaso sanguíneo. Pronto. Ela causa uma lesão. E como toda lesão, o que o nosso organismo faz? Ele cria uma resposta inflamatória. Então, aquele vaso que está ali lesionado, que está sendo bombardeado, digamos assim, com aquela pressão do sangue ali, começa a ficar enrijecido, certo? Que a gente chama até mesmo de... agora faltou o termo técnico aqui, que é um enrijecimento, que é arteriosclerose. Que tem arteriosclerose, que é um enrijecimento dessas artérias. Às vezes é a própria artéria coronária, isso pode enrijecer. E acontece até uma fibrose, na verdade, né? E associado a essa hipertensão, esse paciente ele pode ter ali um acúmulo anormal de gordura, que pode comprimir mais ainda, aumentar mais ainda essa pressão. Esse vaso, ele pode romper. E se, por exemplo, se esse vaso ele rompe na região encefálica, pode causar um acidente vascular hemorrágico, pode causar uma trombose, pode causar uma hemorragia interna que a gente não esteja percebendo. Esse rompimento do vaso pode ser no rim,
pode causar uma hipertrofia ocular também. Em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo. O próprio coração mesmo, essa pressão, ela pode vir a gerar, por exemplo, um infarto, uma insuficiência cardíaca. Então, ela tem todas essas repercussões negativas. Então, quanto mais aumenta a pressão, né, maior a chance do paciente ele ter algum tipo de lesão, não só no vaso, né, e essa lesão pode gerar um problema maior, como repercutir em qualquer outro órgão, que a gente chama de órgão-alvo, né, o coração, cérebro, os nossos olhos, fígado, rim, pulmão. O paciente pode fazer ali um tromboembolismo pulmonar, evoluir para um edema agudo de pulmão, descompensar, né, vai precisar de cirurgia, às vezes acaba sendo difícil de reverter, se é um paciente muito idoso, com muita complicação. Então traz todos esses malefícios, né? Você não controlar. Porque você pode muito bem viver com a hipertensão, se você já está diagnosticado. Mas vai partir muito daquilo que você faz durante o dia a dia. Que não é, eu sempre costumo dizer, você pode tomar o melhor antihipertensivo. Só que ele sozinho não obra milagre. Não só de casa não obra milagre, Tem que né? fazer a parte da pessoa, né? Justamente. Então não adianta nada se eu não me exercitar, se eu não tiver uma boa alimentação, se eu não tiver um bom repouso. Galera que fuma, não adianta nada tomar antihipertensivo e continuar com 1, 2, 3 maços de cigarro por dia. Galera que bebe, o pessoal diabético. Porque a hipertensão em si, ele é um fator de doença cardiovascular. Lembrar o pessoal de casa que doença cardiovascular, ainda assim, no Brasil e no mundo, é a doença que mais mata, né, no mundo e no Brasil. Ultrapassou as doenças infectocontagiosas. E principalmente dentre as doenças cardiovasculares, o infarto. Uhum. E o infarto em si pode surgir muito bem por uma hipertensão mesmo descompensada, descontrolada. Interessante que hoje em dia as pessoas estão associando o infarto com as vacinas. Eu não sei se você já chegou a ver, né? Só que a gente tem que entender que tudo isso que o Klinsmann falou aqui, como é que a gente pode dizer? Propicia, né, a chegar no infarto, não é isso, Klinsmann? Sim. Inclusive, por exemplo, quando há uma artéria lá, a coronária do coração entope, aquilo ali já é um... Isso. Porque assim, em relação à questão das vacinas, que o pessoal sempre... Essas fake news que é muito comum, né? Já é algo bem recente, digamos assim. Vou nem falar sem questão mesmo de política, não, mas... na época, principalmente do Covid, né? Alguns estudos, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia tinha emitido alguns estudos sobre que algumas vacinas estavam causando miocardite, né, que é uma inflamação ali no miocárdio, ou alguma probabilidade de haver acidente vascular encefálico. Mas você pode pesquisar no próprio Ministério da Saúde ou em próprias fontes confiáveis que já foi desmentido. Né? Teve até uma situação em Campina Grande que estava dizendo que teve tantos óbitos devido à vacina que estava causando infarto, problema cardiovascular, que foi realmente totalmente desmentido. Né? Que a vacina em si, ela não existe um estudo comprovado que fala, você tomar a vacina, independente do imunobiológico, você vai desenvolver um infarto, vai desenvolver um problema cardíaco, vai desenvolver um AVC. É mais fácil você desenvolver tudo isso fumando, bebendo, comendo porcaria, não se alimentando corretamente, não tomando seu remédio da diabetes corretamente, o seu remédio da pressão corretamente. Então, é mais fácil você desenvolver isso do que a própria vacina. Então, assim, tem uma galera que posta certas coisas assim que ia vir questionando, meu Deus, como é que essa pessoa acredita fielmente, né, nisso? Porque a tecnologia, ela tem dois viés, né? Redes sociais pode ajudar, como a agente da enfermagem, outros profissionais ajudam a propagar informações verídicas e com respaldo científico. Mas, por um lado, existem alguns ignorantes de plantões que propagam ali fake news, inverdades, né? Ou tiram informação de contexto, publicam. Tem muito isso. A gente vê muito isso na saúde, mas muito. Inclusive pelo próprio profissional de saúde, que é o que eu mais fico, assim, perplexo sem acreditar. Esse é o que é o problema, né? Grande problema. O Brasil e seus artistas, né? Exatamente. E tem gente que já nasce com o combo completo, né? Vem com hipertensão e vem com diabetes. Sim. Qual é a associação da diabetes aí na hipertensão? Cara, tudo porque assim, vamos lá. Como eu falei pra você, a hipertensão ela é um fator de risco cardiovascular. A diabetes também. Quando a gente compara as duas, a diabetes é um fator de risco alto comparado com a hipertensão. Não significa que quem tem só hipertensão não desenvolva. O que acontece? Pacientes que têm diabetes, a diabetes é um problema em si metabólico, né? O organismo em si não consegue, às vezes, metabolizar essa glicose. Por quê? O organismo ele tem uma carência de insulina, então o pâncreas nem produz, às vezes não produz a insulina, ou se produz, ela não tem uma ação eficaz. Então o organismo tem dificuldade de metabolizar a glicose, então ele começa a metabolizar outros tipos de nutrientes, como gorduras e proteínas. E vários estudos já mostraram que pacientes com diabetes ele tem um acúmulo mais anormal ainda de gordura. Essa mesma gordura é o que pode obstruir uma artéria, levar o paciente a ter um infarto, que pode lesionar aquela artéria, aquela veia, e pode aumentar a pressão também.
Porque imagina só, o paciente já é hipertenso, ele já tem essa pressão aumentada. Aí você é diabético, você não cuida, tá ali comendo besteira, comendo porcaria, você é sedentário, você nem liga. Eu vejo muito isso, paciente diabético toma muita cerveja, não tá nem aí. Nem aí quando liga. tem algum mal-estar, não sei por quê, o que aconteceu. Então já pega isso, a artéria já tá ali pressionada, já tem aquela lesão. Aquela lesão. E você ainda tem um acúmulo ainda mais de gordura, porque seu organismo não está conseguindo metabolizar. A diabetes, às vezes, descompensada. Cara, é unir o útil ao agradável, que na verdade não tem nada de agradável, né? É unir o problema a outro problema ainda maior. Então, eles se intercalam muito. Tanto é que na atenção básica, é feito esse rastreamento com hipertensos, diabéticos, né? Alguns municípios utilizam, acho que no Brasil todo, o chamado hiperdia, ou dia D. Sim. Que realizam atividades ali físicas com pacientes hipertensos, diabéticos, né? Ali uma coleta de glicemia capilar, aferir a pressão. Se percebe que existe alguma alteração, algum fator de risco, já encaminha para o colega médico, né? Prescrição de medicamentos, de alguns exames de rotina. Porque, como eu falei, tanto a hipertensão ela pode causar lesão em outros órgãos, como a diabetes também descompensada, ela pode evoluir para uma emergência hiperglicêmica. Então é importante a gente saber como é que está a função urinária de um paciente hipertenso, diabético, como é que está a função cardiovascular, como é que está a função pulmonar, a função hepática, a função sanguínea, que isso pode trazer para a gente alguns indicadores. Ó, esse paciente não está legal. Ele é hipertenso, é diabetes, já tem fator de risco cardiovascular e está apresentando aqui alterações de alguns outros órgãos. Então a gente precisa aqui ter uma atenção maior para evitar que esse paciente possa evoluir para um infarto, possa evoluir até mesmo para um AVC, possa evoluir às vezes para um problema de pulmão, uma morte, uma falência renal, problema de vista, que é muito comum em paciente hipertenso, paciente diabético também. Cegueira, né? Leva a cegueira. Justamente. Tanto a hipertensão quanto a diabetes. Não é obrigatório você ter os dois e levar a cegueira, não. Às vezes um paciente hipertenso, ele pode desenvolver sim problemas de visões, como também um paciente somente diabético também pode desenvolver problemas de visões. Pode. Existem os tipos de prevenção, né? Primária, secundária e terciária. Como é que acontece? Vamos lá. A prevenção primária, o pessoal tá bem antenado, eu sempre costumo dizer assim, a prevenção primária é algo que a gente evita que aconteça. Então, se o paciente está ali, o paciente não é, vamos supor, você está ali na atenção básica, quer aferir sempre sua pressão, você pode ir lá aferir bem direitinho, a gente vai estar tendo esse controle. Uhum. Se a gente perceber que existe alguma alteração ali, a gente vai estar em alerta, avisar você, entender sua história clínica, se você tem fator de risco e tudo mais. Fazer uma boa anamnese e exame físico também. Então, a prevenção primária é evitar que algo aconteça. Um exemplo bem claro, você falou das vacinas. A questão da Covid, dentre outras doenças. A criança, assim quando nasce, recebe ali a vacina de BCG, hepatite e vai tendo aquele calendário vacinal. Então a vacinação é uma prevenção primária. A gente quer evitar que algo aconteça quando a doença venha atingir você, ou se atinja, que seja de uma maneira menos violenta, digamos assim. Então, na hipertensão, o que seria a prevenção primária na hipertensão? É fazer o rastreamento dessas pessoas, principalmente pessoas que têm fator de risco. Idosos, que são mais suscetíveis a desenvolver hipertensão arterial, pessoas que já têm diabetes, pessoas que já têm problemas cardiovasculares ou não, como pessoas que também são pessoas saudáveis. Mas é sempre importante a gente fazer esse rastreamento para saber se esses níveis de pressão em repouso, principalmente, estão alterados. E aí a gente, claro, tendo alterado ou não, a gente já fica de olho, né? Existe todo um trabalho de equipe multiprofissional, colega médico, colega enfermeiro, nutricionista, também muito importante, essa questão da alimentação, passar uma boa dieta para ver se esses níveis, às vezes pressóricos ou níveis glicêmicos tendem a diminuir, para que não seja necessário, às vezes, passar algum tipo de medicamento ou fazer algum outro tipo de intervenção, né? Clisman, é possível uma pessoa ter hipertensão e não sentir nenhum sintoma, não ter sintomas? Sim, é possível. Tem gente que tá suave na nave achando que tá tudo ok, Tá mas... tudo na nave, mas a pressão tá ali, subindo, às vezes tá já um nível já considerável e às vezes tá assintomático. Custa nada dar uma passadinha no posto de saúde e fazer uma consulta, né? Justamente. Eu tenho um tio meu que mora comigo, ele todo santo dia vai lá no posto, ali aferir a pressão, ver a glicemia. Que bom, né? Isso, às vezes os meus familiares até brincam assim, ele já tá morando lá, já tá dando plantão. Só que é algo assim que eu acho muito correto. Até porque ele já é tabagista há muitos anos, então já tem fator de risco. Ele já é idoso, então já tem outro fator de risco. Então a chance dele evoluir, às vezes fazer uma hipertensão, às vezes nem ele mesmo sabe. Existem alguns mitos assim, que é falar, tô com uma dor aqui na nuca, isso é sinal que eu tô com isso é sinal que você tá hipertenso, tá com a pressão alta. Eu já ouvi muito, principalmente o pessoal mais antigo. Que isso é mito, na verdade não existe, né? Às vezes você pode até ser diabético e não ter obrigatoriamente ali sintomas clássicos de diabetes, né? Que a gente chama dos 4 Ps. Mas você pode sim ter hipertensão, não saber, e às vezes não tá sentindo nada. E quando sentir já é tarde demais. Que é o mais perigoso. Que é o mais perigoso. Por isso que eu digo, cara, o posto de saúde, a atenção básica, ela tá ali para lhe acolher diariamente.
É uma atenção continuada. Então, tem algum mal-estar, quer aferir sua pressão, às vezes não quer ir no posto, você pode comprar mesmo um próprio aparelho de pressão, muitas farmácias vendem, fazem aquilo que a gente chama de um acompanhamento mesmo residencial, para ver como se comporta a sua pressão, se realmente ela está mais alta ou está muito baixa. E entender o quê? Pressão arterial é algo que é facilmente alterado, como eu falei. Às vezes você está nervoso, a pressão pode estar alta. Não sente uma dor, já eleva também. Justamente. Né? Levei uma topada, tô ali com muita dor, tô com uma dor de cabeça muito forte, tô com... Poxa, o trabalho tá estressante, cheguei em casa estressado do trabalho, foi um dia ruim. Às vezes tu pode aferir, sua pressão vai estar alta. É um mecanismo ali compensatório do organismo. Então, assim, sempre você que tem aparelho em casa, ou você que vai ao posto de saúde, sempre vai aferir sua pressão, sempre em repouso. Chega ali, descansa 10 minutinhos, esvazia a bexiga. É importante, não tome nenhum tipo de estimulante como o próprio café. Né? Repousa ali uns 10 a 15 minutos e vai aferir sua pressão, para saber se realmente esse valor em repouso ele tá alto ou tá normal. Porque, como eu falei, o paciente às vezes não sente nada, cara. Não sente nenhuma cócega, nada, e às vezes essa pressão tá alta. Claro, cada paciente, cada sujeito tem sua singularidade, organismos diferentes. Mas já aconteceu mesmo, assim, experiência mesmo, né, quando eu estava no hospital regional em Paus Ferros. O cara achava ali de boa, consciente, conversando. Vamos fazer os sinais vitais. Cara, tranquilo, Alex satisfeito. Cara, a pressão em 220. E você quase cai pra trás. Falei, velho, 200, já estava evoluindo ali, o que nós chamamos de urgência hipertensiva, né? E ele de boa. E eu tava ali de boa, conversando tranquilamente com você, tomando uma água, como se nada tivesse acontecido. É por isso que eu digo que hipertensão, diabetes são doenças silenciosas. Problemas cardiovasculares, por exemplo, o infarto, ele não dá da noite pro dia. A hipertensão, ela não surge da noite pro dia. São sempre de maus hábitos. A não ser que a gente descarte a questão congênita, hereditária, né? Fator de risco próximo, de familiar próximo. Mas são algo totalmente silencioso e progressivo. Então não é da noite pro dia que você vai estar hipertenso, vai estar diabético. Não é da noite pro dia que se tem um acidente vascular. Não é da noite pro dia que se desenvolve um infarto. É tudo aquilo que a gente faz durante muitos anos da nossa vida. Então, você que está nos assistindo, se você fuma, é melhor evitar, ir parando, se você bebe também. Buscar ter uma melhor alimentação, procurar o próprio posto de saúde para ter um atendimento ali continuado, sempre aferir a pressão, passar pelo nutricionista, quer ter uma alimentação mais saudável, porque tudo isso, cara, vale dar uma longevidade. E as pessoas não fazem isso. Isso, até no examezinho de sangue simples, né? A gente vê lá os níveis de colesterol. Sim, também, se o colesterol estiver muito alto, isso também já é um alerta, né? Demais. O colesterol prejudica demais, né? Assim, deixar bem claro que o colesterol em si, ele é presente no nosso organismo, né? Ele é essencial. Até pela formação das nossas células e formação de alguns hormônios. Só que a gente tem dois tipos de colesteróis, assim, a grosso modo, o HDL e o LDL. O colesterol ruim, que a gente até brinca, é o chamado LDL. Que a gente sempre brinca, LDL, logo Deus leva. É bom até para decorar, né? Isso, então o colesterol ruim é o logo Deus leva. Né? E a gente sempre, quando pega um hemograma ali, e solicita também, não só hemograma, o próprio enfermeiro solicita ali colesterol total, fracionado, triglicerídeo, a gente vê como é que tá esse percentual. Se o LDL está muito baixo em relação ao HDL, ou vice-versa, se os triglicerídeos estão muito altos, porque tudo isso também é fator de risco. E claro, antes de dar qualquer tipo de medicação, de fazer qualquer tipo de intervenção, até mesmo invasiva, a gente da enfermagem sempre procura fazer algo não invasivo. Então, a própria orientação de uma alimentação melhor, encaminhar para o colega nutricionista, né, que a gente está fazendo ali nossa assistência de enfermagem, aplicando nosso processo de enfermagem, orientando esse paciente sobre hábitos de vida que são saudáveis. Que é algo que às vezes esse paciente ele pode ter alguma alteração e às vezes não obrigatoriamente precisa de uma medicação. Ele pode corrigir mesmo até uma alteração de gordura, uma alteração de glicemia alta, simplesmente com atividade física, uma melhora da alimentação, uma melhora do repouso. Condições de estresse também alteram níveis de pressão, níveis de glicemia também. Então, é sempre pensar, poxa, eu tenho que fazer o melhor para mim, com as condições que eu tenho. Porque eu cuidando de mim, eu vou ter uma longevidade, eu posso cuidar de outras pessoas. Então, ou seja, eu posso ter o autocuidado, saber que eu preciso me cuidar, mas eu posso orientar o meu irmão, o meu filho, o meu pai, os meus amigos a fazer também o mesmo. Então, eu particularmente, uma das teorias de enfermagem que eu sempre utilizo é a teoria do autocuidado, da Doroteia Ori. O pessoal de enfermagem vai saber. Que ela sempre utiliza assim, a questão do autocuidado. Desenvolver com o paciente o autocuidado, ou seja, fazer com que ele entenda o que ele tem, ou que ele possa ter, e ele desenvolver o próprio autocuidado. Então, o que é que eu preciso, por exemplo, para diminuir essa glicemia? O que é que eu preciso, então, para ter uma vida mais saudável?
preciso disso, disso e disso. Então, eu mesmo vou ensinar você, paciente, e você pode desenvolver ao longo da sua vida. E ajudar outras pessoas também a desenvolverem. Procurar um profissional de saúde e também a desenvolver por conta própria, entender. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso ter uma atividade física, eu preciso ter uma boa noite de sono, eu preciso procurar um profissional, eu preciso, poxa, tenho hipertensão, preciso me cuidar bem, preciso tomar meu remédio na hora correta, preciso evitar alguns excessos, como uma alimentação rica em sódio, o sal, né? Que é um veneno. É um veneno mesmo, viu? Paciente que tem diabetes, poxa, preciso passar para o nutricionista, porque a gente fala, paciente tem diabetes, não posso comer arroz, não posso comer cuscuz, não posso comer batata, tenho que cortar todo carboidrato. E isso é mentira. A gente precisa de carboidrato, né? Eu sempre costumo dizer, paciente, você que é diabético, não corte carboidrato. Por quê? Paciente que é diabético, dependendo do tipo de carboidrato, né, que a gente chama de ter um índice glicêmico maior ou índice glicêmico menor, isso pode favorecer o paciente a ter uma vida normal. O paciente diabético não vai alterar a glicemia. Então é sempre bom ali ter o colega nutricionista para passar uma dieta certinha para esse paciente diabético. Né? A gente tenta tirar os mitos que existem ali sobre essas doenças, hipertensão, problemas cardiovasculares, que já é uma prevenção ali, não é somente prevenção primária, mas a própria prevenção secundária. Porque a prevenção secundária, o problema já existe, a gente quer evitar que evolua para uma complicação maior. Então, o paciente já é hipertenso, a gente quer evitar que esse paciente faça ali um problema renal, a gente quer evitar que esse paciente faça um problema visual, um problema hepático, um problema até mesmo do coração. Paciente diabético da mesma forma, a gente quer evitar que esse paciente evolua para uma emergência, a gente quer controlar o problema. Certo. Quer controlar o nível ali de pressão, o nível glicêmico. E a prevenção terciária, o problema já existe, já evoluiu, a gente quer agora reabilitar esse paciente. Então, a prevenção terciária está muito voltada para a reabilitação. Então, por exemplo, o paciente com hipertensão, ele pode desenvolver até mesmo um problema de arritmia cardíaca, evoluir para uma parada, até evoluir mesmo para um problema de infarto. E, claro, vai ter todos os cuidados ali na própria hemodinâmica, né, como eu falei, ali na urgência e emergência. A gente quer agora reabilitar esse paciente até uma vida melhor, para evitar que esse paciente evolua para um outro tipo de infarto, evolua para um tipo de arritmia que pode ser maléfica para esse paciente. Então, a enfermagem trabalha não só na prevenção primária, secundária e terciária. Claro, a equipe de saúde como um todo, né? Mas eu estou puxando aqui para a enfermagem, para a enfermagem, aqui a importância da enfermagem nos serviços de saúde, né? Eu sempre digo, a enfermagem cuida da gente antes do nascimento e até depois da morte. Por que isso? Antes do nascimento, porque você está ali dentro da barriga de sua mãe, quem faz o pré-natal ali, claro, o enfermeiro também está no pré-natal. Todos os cuidados para que você tenha um parto, um nascimento seguro e de qualidade. E depois que o paciente vem a óbito, né, com o processo natural da vida, quem é que cuida do paciente mesmo em óbito? Quem é que prepara o corpo? Quem é que faz os cuidados dignos de um paciente que já foi um pai, foi uma mãe, foi um irmão, foi um filho ali, né, que já foi, né, digamos assim, para esse plano, né, para outro plano? É o enfermeiro, é a enfermagem. Então é a enfermagem que, quando ali a família está sofrendo aquele luto, mas o enfermeiro que está ali cuidando daquele paciente que não está mais com a gente, né? Que já saiu dessa. Então a enfermagem está em todos os campos da nossa vida, todos os ciclos da nossa vida. Então não há ciclo na vida que não haja assistência de enfermagem. Essa que é a grande verdade. É sim, e é importante você falar isso para que quando as pessoas estiverem em um ambiente hospitalar, sim, ou onde tiver uma equipe multiprofissional, observem. A gente sabe que todos os profissionais eles são extremamente importantes, mas sim, observem que a enfermagem nunca sai de perto do paciente. Nunca. O colega médico chega lá, examina, sai. O psicólogo vai lá, faz a consulta dele, sai, isso, e assim sucessivamente, mas a enfermagem permanece. Super interessante, isso, né? Porque assim, eu sempre, até alguns colegas médicos mesmo, assim, que eu conheço, na época de estágio no hospital, a gente estava compartilhando estágio no hospital regional, viviam atrás dos enfermeiros e dos técnicos, para conhecer a realidade, entender, porque assim, eu aprendi muito com os técnicos de enfermagem ali, vários macetes, e assim, cara, a enfermagem em si, quando eu falo enfermagem, estou me referindo ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, ao auxiliar e aos parteiros, que são os integrantes da equipe de enfermagem. Então assim, a gente tem um cuidado diário. A gente é quem toca no paciente, eu sempre gosto de dizer. O colega médico valida, tem a importância dele, faz o diagnóstico médico, né, passa um tratamento, mas quem faz a medicação, quem prepara o paciente para a medicação, quem pega o acesso é a enfermagem. Quem está ali vendo se aquela medicação está surtindo efeito é a enfermagem. O paciente está com dor na madrugada, às vezes não é uma dor que vai resolver com analgésico. Eu já peguei vários pacientes que relatavam ter dores, mas dores emocionais. Isso analgésico nenhum alivia essa dor. E só pelo fato da gente ouvir
esse paciente, ouvir as dores, ter uma boa ouvir bem, ter uma escuta qualificada e humanizada, já melhorava muito o semblante desses pacientes. Então, você costuma dizer, o enfermeiro, ele é para ser o amigo do paciente, do familiar, quem é que está ali 24 horas mesmo com o paciente. Como eu falei, o enfermeiro é quem toca no paciente. E não só o contato físico, mas muitas vezes é o colega enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, que toca internamente nesse paciente. Eu já digo isso por experiência própria. Já tive dias ali de caos, na época de estágio final, e uma das coisas mais gratificantes para mim era quando eu ia embora, aquele paciente que eu cheguei e estava ali debilitado, com dor, aquela expressão de tristeza, quando a gente chegava, já mudava totalmente. Era um paciente feliz, um paciente que só em falar com a gente se sentia melhor. Como eu sempre brinco até com os meus colegas, até o pessoal que eu não dava aula, nem toda dor se cura com analgésico. Principalmente a dor emocional, a dor psicológica, né? O sofrimento, a angústia. E o que eu vivi muito ali no Hospital Regional em Porto Ferreira, pacientes assim. Pacientes que às vezes aliviava, às vezes uma pressão diminuía, estava uma pessoa nervosa, só pelo fato de conversar, de botar tudo para fora. Então sempre digo assim, antes de eu ser enfermeiro, eu sou ser humano. Então antes de ter me tornado enfermeiro, eu ainda sou ser humano. Então eu sempre vou tratar um paciente, um acompanhante, como um ser humano, como um igual. Então é o cuidado humanizado que às vezes falta em muitos profissionais, não só da minha classe, como de outras categorias profissionais. Então você, profissional que está em casa, lembre-se, cara, cuidado humanizado. Não custa nada você ouvir a dor de um paciente. Não custa nada você entender que aquele paciente não está ali, não é porque ele quer. Não é uma doença que está no paciente. O problema não é a doença. A enfermagem não foca na doença, foca no ser humano. Então o paciente está ali infartado, certo, a gente vai cuidar para esse paciente com infarto, mas a gente tem que entender que ali existe um ser humano, existe um pai, existe uma mãe, existe um filho, um neto, e existem pessoas dentro de casa que estão extremamente preocupadas com essa pessoa, com esse sujeito, com essa sujeita. Então assim, cuidado humanizado para mim é a chave que o enfermeiro, que um profissional de enfermagem ele tem que ter. Até porque ele vai estar lidando com vidas humanas. E antes de você ser médico, antes de você ser fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, lembre-se, você é ser humano. Então trata o ser humano como um ser humano realmente merece ser tratado, com dignidade e com respeito. Exatamente. E a gente tem que entender que a pessoa ela é biopsicossocial, né? Sim. E às vezes a dor física que ela está sentindo já é um reflexo daquilo que ela sente no psíquico. Com certeza. Né? Foi bom você tocar esse ponto, que, por exemplo, uma das coisas que eu também sempre gosto de bater na tecla é falar sobre o que nós chamamos de processo saúde-doença. É uma forma sistemática de entender o paciente como um todo. É uma maneira que a gente chama de holismo ou uma maneira holística. Entender o paciente corpo e alma. Eu ver chegar aqui, olhar para você e entender que, certo, você pode ter algum tipo de doença, você está gripado. Você tem uma gripe. Mas, às vezes, o problema não é somente sua gripe. O seu adoecimento pode ser psicológico. O seu adoecimento, às vezes, pode ser porque você esteja com um problema, um fator socioeconômico desfavorável. Às vezes, você perdeu o emprego, às vezes, você está estressado. E tudo isso causa adoecimento. Adoecimento, pessoal, não é só físico, não. Doença não é só doença física. Não é só uma gripe, não é só uma garganta inflamada, não é só uma febre. Às vezes, a pior doença é aquela que vem daqui de dentro da gente, a gente não consegue, às vezes, controlar. E repercute no nosso corpo. Às vezes, um paciente que é morador de rua, às vezes, ele pode ter um adoecimento maior que um paciente que esteja em uma casa, esteja em um conforto. Exatamente. Então, o processo de saúde e doença é entender todos esses pontos, né, que rodeiam o sujeito. É entender o fator socioeconômico, o fator educacional desse paciente. Esse paciente teve uma boa educação, que é para que a gente possa ensiná-lo a entender, você tem isso por conta disso e disso outro, instruí-lo. Será que a questão educacional dela, a aporte educacional que ele teve, foi insuficiente? Porque muitas vezes a pessoa não adoece porque quer, mas às vezes por falta de conhecimento. Vai desde da nossa fase mesmo de criança até a fase adulta. Então, paciente, a gente tem que abordar ele de maneira holística, como um todo, não só o físico. Beleza, você está com um problema no seu dedo, mas é importante avaliar seu dedo? É. Mas aqui existe todo um organismo vivo, que tem família, que tem um emprego, que pode ter uma escolaridade ou não, que pode ter um emprego ou não, e tudo isso pode repercutir no seu adoecimento. Isso pode estar repercutindo ali, você deitado no leito, pode estar repercutindo numa piora do seu quadro clínico. Então o enfermeiro precisa também estar prestando atenção nisso. E é o profissional que mais observa mesmo. Inclusive, o enfermeiro ele passa tanto tempo com o paciente que quando você olha, você diz que aquele paciente não está normal. Justamente. Você não olhou nenhum parâmetro no monitor, mas ele não está normal. Não, isso acontece diariamente, justamente. Você sabe ali
Você pega aquele paciente que tá ali diariamente, às vezes tá muito calado. Puxa, o que tá acontecendo? Fulano tá tão calado, eu chego, dá bom dia, boa noite, fica feliz, às vezes briga, tá muito calado. Tô vendo fulaninho muito triste, o que tá acontecendo? Na visita ali no leito mesmo, tudo bom? Teve uma noite boa de sono. E aí a gente começa a conversar com o paciente, ele começa a desabafar. Pra mim, é uma das melhores coisas. Uma das melhores coisas que eu sempre tive o prazer foi de conversar sempre com o paciente. Dele poder desabafar mesmo, botar tudo pra fora. Fulaninho tá aqui por quê? O que tá acontecendo? Tá bem na sua família? O senhor é casado, tem filho, mora sozinho. Ah, mora só? Por que gosta de morar só? É assim. Cara, quando a gente saiu do hospital, a gente via a tristeza dos pacientes e ele sabia que eu não tava ali mais para conversar, o meu colega para conversar. Como eu falei, a enfermagem está ali diariamente. Você criou um vínculo, né? Cria-se um vínculo. Inclusive, eu também fiquei muito triste quando alguns pacientes vieram a óbito, né? Acontece. Que acontece, é um processo natural. Assim, quando a gente começa a estagiar no começo da faculdade, a gente vê de cara o óbito, a gente fica muito sem chão. Digo, meu Deus, eu tava aqui agora com ele, só fui ali na Copa, só fui ali no outro setor. O paciente evoluiu aqui para uma parada, descompensou, veio a óbito. E às vezes é rápido, né? E às vezes é muito rápido. E às vezes a gente tem que conversar ali com o próprio familiar. Essa conversa que a gente tem que ter com o familiar muito séria, entender. Eu me coloco sempre no lugar do familiar, entender aquele luto, entender a dor dele, né? Só que assim, por mais que às vezes a gente esteja ali no hospital e seja muito comum, às vezes você ter no mesmo dia 3, 4, às vezes 5 óbitos, dependendo do setor do hospital. Mas isso é por uma vida que se foi, né? Então é sempre o respeito que a gente tem que ter, sempre o cuidado digno e humano que a gente tem que ter, mesmo depois da morte. E o cuidado, a assistência que a gente tem que ter com os familiares que estão ali, né? Apreensivos, que ali pode ser um parente deles, mas pode ser um parente meu. E às vezes eu vou estar na condição de paciente, vou estar na condição de acompanhante. Por isso que eu digo, antes de ser profissional de saúde, seja ser humano. É verdade. Seja ser humano. Você não é melhor nem pior do que ninguém por ser médico, por ser enfermeiro, por ser fisioterapeuta, por ser advogado. Porque você pode estar como profissional de saúde hoje, mas amanhã você pode estar como paciente. Sim. E você não vai querer nenhum profissional lhe tratando mal. Você quer receber um tratamento digno. Você quer ser ouvido, acolhido. Justamente. Né? Então, você quando estiver no seu plantão, esteja trabalhando, você é enfermeiro, equipe de enfermagem, tenha um cuidado humanizado. A gente sabe que existem acompanhantes chatos. Sim. A gente sabe, mas não é todo mundo que quer estar dentro de um hospital sem estar doente cuidando de outra pessoa. Então, o paciente, ele merece, realmente, ele tem que ter um cuidado, mas eu acho que falta ainda um pouquinho alguns profissionais olhar para o acompanhante, verdade. Né? Tanto é que a pessoa entra saudável, sai doente, cuidando de um doente. Isso é muito verdade. Eu vou dar até 2 exemplos. Um meu, que eu vivi, pessoal. E assim, existem alguns estudos mesmo, dissertações e artigos que tratavam ali da saúde do acompanhante e não do próprio paciente. Uhum. Então, como é que se encontra esse acompanhante ali no setor mesmo hospitalar, que esteja vendo às vezes um pai, um filho, um parente que esteja ali adoecendo aos poucos, evoluindo às vezes, progredindo, tendo um prognóstico muito negativo, tá vendo aquela pessoa definhar dia após dia. Então, às vezes, realmente o que você falou é de extrema importância, já tem alguns próprios estudos já publicados que tratam sobre a assistência aos próprios acompanhantes, os próprios familiares que estão ali, os próprios cuidadores domiciliares, também estão ali, que tá vendo aquele ente querido sofrer, que não queria que aquilo tivesse acontecendo, ninguém quer adoecer, né? E o exemplo pessoal que eu tenho foi o meu próprio avô materno, né? Eu passei 3 meses com ele na hora que a pandemia estava no auge ali em Fortaleza, né? No hospital, passei 3 meses com ele no hospital de Messejana. Também. Ele teve câncer, né? Mas acabou morrendo por infecção hospitalar. E aí eu passei 3 meses com ele assim, cara, foi 3 meses muito difíceis, assim, porque por mais que eu estava ali já no período de faculdade, mas aprendi muito ali, enquanto estudante de enfermagem, né? Porque aprendi muito. Você absorveu, né? Absorvi tanta coisa, cara, tanta coisa que eu utilizei, até hoje eu utilizo, tudo que eu aprendi, tudo. Mas eu, enquanto neto, sofri horrores, cara. Às vezes ia pro banheiro chorar, conversava ali com Deus fora do leito, eu ficava ali com ele. E assim, eu saí, depois de ver do óbito, né? Eu tive que passar muita força pra minha família na época. Às vezes eu omiti algumas informações, aquele negócio, eu sempre fui a pessoa de sofrer mais calado, né? Depois que meu avô veio a falecer, cara, eu fiquei assim muito mal mesmo assim, e às vezes eu não podia contar pra ninguém, porque tinha que estar ali sendo forte pra minha família, meu pai, minha avó, né, meu irmão, meu pai e tudo mais. Mas realmente eu, enquanto acompanhante, sofri muito mesmo assim. Minha ansiedade, que era isso, se tornou isso.
né, não tomava nenhum tipo de remédio, tive até mesmo um início de depressão, fiquei muito, muito mal mesmo depois do falecimento do meu avô, e esses 3 meses que eu passei. Então eu entendo também o acompanhante que tá ali, cara, que passa ali muito tempo com aquele paciente, sabe, que às vezes dorme no chão, dorme numa cadeira, cara, às vezes... Desconfortável. Às vezes você chega ali no setor, tá aquele acompanhante estressado, mas às vezes eu entendo o estresse dele, né? E eu tô sempre também apto a ouvir aquele acompanhante. Que muitas vezes o paciente, às vezes, é um paciente inconsciente, não consegue falar muito bem. Então a gente colhe as informações do acompanhante. Como esse paciente passou a noite, como foi essas 24 horas. Né? Então é importante também se dar atenção aos acompanhantes. Às vezes os próprios cuidadores que são contratados pela família, que também estão ali 24 horas. Que veem o que está acontecendo com o paciente também. Então, quanto mais informações a gente puder coletar, né, e puder ouvir as pessoas, melhor para nossa assistência. Cuidar bem de quem cuida, né? Justamente. Agora vamos aqui fazer o registro das pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou citando aqui algumas pessoas, com certeza você vai identificar, né? Eu vou falar o nome do Instagram, eu não sei exatamente o nome da pessoa. A Sedantas Consultora, né? Ela disse assim, parabéns, primo, você é topado. Aí tem o José Silva, José Silva Kelly Gonçalves, disse assim, quanto orgulho de você, Matheus. Aí tem mais, viu? Obrigado. Nahara Freitas, é Nahara? Isso, Nahara Freitas. Meu enfermeiro favorito. Alzira Maia. É, Alzirana Maia. Alzirana Maia, né? Parabéns, filho. Você é sua mãe? É, minha mãe. Minha mãe tá acompanhando aí. Parabéns, filho. Você é muito orgulho de você. Aí tem também aqui a Tatiana, disse assim, muito orgulho de você, meu sobrinho. Parabéns, Matheus. Obrigado. Aí tem uma pessoa aqui, que é a Bianca Freitas, ela disse o seguinte... Minha esposa. Ah, sua esposa? Muito bem. Advogada aí, ela disse Bianca. o seguinte, tem muita propriedade no que fala, sempre dando ênfase em assuntos realmente de muita importância e que necessitam de orientações no dia a dia. Parabéns aí, viu, por toda essa galera aí. Ainda tem mais gente aqui, tem o Leandro. Parabéns, Matheus, que Deus te abençoe. Amém. A Mauricélia, porque é tudo junto, tudo né? Junto, né? O nome tudo. Parabéns aí, boa palestra. Obrigado. O seguinte, a Gardene disse assim, parabéns, Matheus, você é um filho pra mim. Tô muito orgulhosa de você, sua tia que te ama. Olha, a família toda participando, Todo mundo aí participando, né? Fico feliz. E alguns amigos também, alguns conhecidos. Aí o Paulo Muniz está dizendo aumente o som. Será que não está saindo o som da mesa de som? Mas aí não tem como a gente sair agora e ver isso aí. E agora, Matheus, voltando aqui, eu acho melhor até falar com o Matheus, né? Do que pode Clisma. ser. Tem os fatores de risco, né? Sim. Os altos e os de risco mais baixos. Você poderia falar sobre isso? Pronto, vamos lá. Quando a gente tá tratando com um paciente que, de maneira geral, tá? Mas a hipertensão, como eu falei, ela é um fator de risco não considerado... Deixa eu só perguntar aqui. Pessoal, coloca aí nos comentários se vocês estão nos ouvindo bem, se tá baixo mesmo, aí a gente vai dando uma olhadinha aqui. Pode falar. Vamos lá. Existem fatores de risco, a gente chama de fatores de risco modificáveis e não modificáveis, e que são fatores de risco que podem ser fatores de risco altos ou baixos, ou intermediários. A hipertensão, o paciente que tem hipertensão arterial, ela é um fator de risco considerado baixo ou intermediário. A diabetes, por exemplo, é um fator de risco alto. Mas fator de risco alto ou baixo para quê, Matheus? Para desenvolver doença cardiovascular a longo prazo. Não significa que o paciente que é somente hipertenso, por mais que seja um fator de risco baixo, não venha a desenvolver problema cardiovascular. Ele pode desenvolver. Às vezes, em 2 anos, ele pode desenvolver um problema maior se ele não cuidar de si. Claro, existem alguns outros fatores de risco que são altos, tirando a diabetes. Paciente que já teve problema com AVC, paciente que já teve cirurgia cardíaca, alguma cardiopatia, né? Uma miocardiopatia, às vezes uma hipertrofia ventricular, quando o lado esquerdo ali do ventrículo muscular do coração está mais crescido. Paciente que já teve problema de dissecção aguda de aorta, que é um rompimento ali da artéria aorta, que é a artéria que irriga o coração, né? A principal artéria, e dela se ramifica todas as artérias do nosso organismo. E existem alguns fatores também que são baixos, né? Mas que são importantes, tirando a hipertensão. O próprio sedentarismo é um fator baixo, mas que pode evoluir para uma coisa mais séria. A obesidade, o tabagismo, o etilismo. Paciente que já tem arritmias tem mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares. E na própria atenção básica, que eu fiz muito isso, mas não só na atenção básica, você pode aplicar isso em qualquer setor de saúde, que é o que a gente chama de escala de Framingham. Framingham é o cara que estuda, o teórico, né, que estuda sobre isso, e desenvolveu uma escala para saber a porcentagem de um paciente desenvolver doença cardiovascular em 10 anos. Ele classifica em essa porcentagem um fator baixo, intermediário ou alto.
E a gente aplica essa escala de Framingham e a gente pode fazer, principalmente isso na atenção básica com paciente hipertenso. Eu fiz muito isso no meu campo de estágio, aplicava muito e trazia para a minha enfermeira orientadora, para o colega médico, ó, fulaninho aqui, ó, desse mês para cá, ele evoluiu essa porcentagem aqui. Então, é melhor a gente ter... O que está acontecendo com o fulaninho? Chegava, chamava o agente de saúde daquela área de fulaninho, agente de saúde. Ó, baseado nisso aqui, ele tá com hipertensão descompensada, ele tá ali tendo uma diabetes descompensada, ele tá evoluindo aqui de uma maneira, um prognóstico muito negativo. Quando você for fazer a visita com ele, eu posso ir lá com ele, a gente pode conversar com ele para saber se está tomando o remédio correto, se ele parou mesmo de fumar, se realmente ele está sendo bem assistido pela família, porque tudo isso influencia. Sim. Né? E às vezes eu não entendo como muitos colegas da atenção básica não aplicam essa escala. No próprio município, lá em Rodolfo Fernandes, eu fiz isso. Fiz tipo uma educação permanente com os profissionais lá da enfermagem e apliquei essa escala de Framingham para avaliar o risco de doença cardiovascular nos pacientes, principalmente hipertensos e diabéticos. Em Paulo de Ferro também fiz isso na minha época de estágio, por exemplo, com todos os pacientes daquela micro-região, e foi constatado, cara, vamos supor, de 100 pacientes, um dado aqui para a gente entender a gravidade, de 100 pacientes, 90 desses 100 apresentavam um risco de doença cardiovascular intermediário e alto. Uma grande quantidade, né? A hipertensão descompensada, não tomava o remédiozinho lá correto, a diabetes não tomava o remédiozinho lá correto, tinha maus hábitos de vida, ou já tinha fator de risco, ou já tinha tido infarto, já tinha tido outro tipo de problema, né? Outro tipo de doença paralela. E através disso eu fiz uma educação permanente com os próprios agentes de saúde, na consulta, para eles aplicarem isso, porque o agente de saúde, ele está ali diariamente com aquele paciente, ele conhece a realidade mesmo, no e cru daquele paciente, se ele bebe, como é a vida daquele paciente naquela casa, naquela família. Então eu fiz essa educação que surtiu efeito, o pessoal aplica. Lá na unidade básica que tem em Paulo de Ferro, no município de Paulo de Ferro, eu fiquei muito feliz. Porque não somente qualificou mais ainda o trabalho do agente de saúde, mas criou ali um vínculo maior entre a população adscrita, né, o agente de saúde e a equipe do posto. A equipe de enfermagem, o colega médico, o colega nutricionista. E você, no caso, essa escala, né, ela utilizada pelos agentes comunitários de saúde, ela pode ser um espelho realmente, né? Sim. E pode ter melhora também, não pode? Pode sim. Então, às vezes, aquele paciente que, vamos supor, mês de fevereiro, foi feito aplicar a escala com aquele paciente, aferir pressão, vi glicemia, vi tudo. Vi se esse paciente está tabagista ou não. Em fevereiro, ele pode ter dado um alto risco. Mas a gente orientou, ó, você tem que fazer isso, tá aqui, ó, seus remédios são esses, toma o remédio direitinho, fulaninho, seu José. Toma aqui seu captopril bem direitinho, ó, seu captopril pode ser tomado assim, assim, assado. Ó, o senhor metformina tem que tomar. O senhor faz alguma atividade, o senhor faz alguma caminhadazinha, faça, vá lá na sua filha, que é ali na esquina, dê essa caminhada, volte. O senhor tá parando de fumar? Tá não? Homem, pare de fumar, não sei o quê. Quando a gente chega no outro mês, às vezes, esse fator de risco tá baixo. Pode estar ali fator de risco, um fator intermediário, um fator baixo. Tem uma evolução boa. Quando esse paciente entende que ele precisa melhorar, ou seja, o autocuidado, desenvolver o autocuidado, sempre. Eu sempre bato nessa tecla. Né? Ele assumiu que ele sabe o que tem, sou hipertenso e eu preciso cuidar da minha hipertensão. Por quê? O meu enfermeiro me orientou que se eu não cuidar, eu posso ter problema em qualquer outro órgão, eu posso vir a falecer, posso deixar minha família. E então eu vou cuidar de mim e vou cuidar aqui dos meus netos. Falar, não faça isso não, senão você vai ter hipertensão. Como já aconteceu em várias realidades, várias famílias lá em Paulo de Ferro, quando eu estava estagiando. Então é muito gratificante quando a gente consegue entrar na cabeça daquele paciente, ou naquele familiar, e entender que as pessoas precisam cada vez mais nos dias de hoje se cuidar. E por que cada vez nos dias de hoje? Cara, a gente tem tanta informação mais fácil do que antigamente, do que há 15 a 20 anos, que a internet tá aí para nos ajudar. Claro, às vezes atrapalha, né? Muitas informações fake news, mas tá aqui para nos ajudar, né? Então, não sei como é que eu vou me exercitar. Como é que eu vou me exercitar? A gente pesquisa ali, vê como é que faz um tipo de exercício, às vezes faz em casa, né? Por causa da pandemia, eu mesmo fazia meus exercícios físicos em casa. Então, a gente tem vários fatores que nos levam a ter uma vida melhor. E evitar que aconteça, né? Evitar que o paciente desenvolva uma hipertensão, evitar que o paciente desenvolva, às vezes, um infarto, um AVC, uma diabetes. É prevenção primária. Mas já que esse paciente já tem esses problemas, a gente quer evitar um agravamento, prevenção secundária. E se esse paciente já tem um agravamento, a gente quer reabilitá-lo a ter uma vida normal, prevenção terciária. Perfeito. E você, enquanto profissional da enfermagem, quando você vê que realmente o fator de risco baixou, ali é o seu objetivo de vida e o objetivo de profissão. Sim, sim. Você atingiu ali o seu objetivo. Cara, é gratificante. Gratificante demais quando a gente vê um paciente melhorando,
ou por mais que ele não melhore, esteja ali numa situação negativa, em cuidado paliativo, mas a gente fazer o melhor sempre. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu utilizo muito na minha vida profissional, como na minha vida como um todo, que ele diz assim, fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não houver condições melhores ainda, para fazer melhor ainda. Então, cara, às vezes eu não preciso de um equipamento sofisticado no hospital. Se eu tenho os meus olhos para ver, a minha boca para falar e o meu ouvido para ouvir, a minha mão para tocar o paciente, eu já posso fazer muita coisa. Então, se eu tenho um esteto para ouvir o coração do paciente, se eu tenho o meu ouvido ali para ouvir atentamente qual é o sofrimento daquele paciente, eu já tenho muito, já tenho 90%. Claro que às vezes é preciso ter um equipamento, uma ressonância, um eletro, mas é como eu falei, não dê desculpa para não fazer uma boa assistência, para não ser um cuidado humanizado, para não ser humano. Então não existe desculpa para você não prestar uma assistência humanizada com o paciente. Porque você estudou 5 anos, você tem um olhar clínico também que pode contribuir, né? Pode contribuir, sim, com certeza. Vamos lá, a gente sabe que hipertensão, diabetes são fatores de risco para síndromes coronarianas agudas, né? E infarto agudo do miocárdio. Eu queria que você definisse e como é que a pessoa ela conseguiria entender que ela tá tendo um infarto. Porque tem gente que qualquer dorzinha aqui, qualquer pontada, meu Deus, eu tô infartando. Calma, não é assim, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A síndrome coronariana aguda é um tipo de doença cardiovascular. A síndrome coronariana aguda nada mais é do que as artérias coronárias ali do coração, ou seja, os vasos que circundam o coração, né? Eles estão danificados por meio, às vezes, de um acúmulo de gordura, que a gente chama de ateroma, essa placa de gordura, ou às vezes um próprio enrijecimento, que a própria hipertensão ela pode causar isso. A síndrome coronariana aguda a gente divide em 3 categorias. O paciente que apresenta somente angina, que é aquela dor no peito, que eu vou já explicar que é essa angina, que é a angina instável. Segundo, ele pode ser um paciente já com infarto, mas sem supra de ST. Só abre um parênteses. Supra de ST, pessoal, é uma alteração que existe no eletrocardiograma, quando a gente faz o eletro. Ou pode ser um paciente com infarto com supra. Então, resumindo, síndrome coronariana aguda pode ser angina instável, que é só aquela dor no peito. Certo. O infarto com supra de ST, ou seja, um infarto com alteração característica de infarto no eletro. E às vezes o paciente pode ter um infarto e não pode ter alteração no eletrocardiograma. Então, essas 3 situações que podem acontecer. Aí, vamos lá. O que é a angina instável? É aquela dor no peito, mas lembra, a dor torácica pode ser várias coisas. Às vezes o paciente tem uma crise de ansiedade e pode ter dor torácica. Às vezes as pessoas podem ter um almoço muito pesado, a comida muito substanciosa e pode ter dor torácica. Às vezes o paciente tem um problema de pulmão, pode ter dor torácica. Às vezes o paciente pode ter um problema gastroesofágico, que pode ter dor torácica. Então existem vários fatores que tem dor torácica. Não é que eu senti um incômodozinho no peito e estou infartando, pelo amor de Deus, pessoal. Não é isso. A gente quando está trabalhando, a gente faz o que nós chamamos de diagnóstico diferencial de dor torácica. Então assim, vamos lá. O que é essa angina instável? Primeiro, é aquela dor que ela não alivia quando o paciente está em repouso. O paciente chega com dor, chega nervoso, mas quando está em repouso, a dor continua. E mesmo que a gente dê um remédio para passar essa dor ainda persiste em continuar a maltratar esse paciente. É uma angina que, como eu falei, a gente considera uma angina pré-infarto. Que eu tenho uma angina instável e angina estável. A angina estável é totalmente o contrário da instável. A angina estável, ela passa com repouso. Então o paciente está ali fazendo trabalho, tem uma dor muito forte. Quando ela está em repouso, quando ela respira ou toma alguma medicação, aquela dor passa. É menos grave? Menos grave. Não é um quadro que a gente diz que pensa em infarto. Não. Certo. Agora, a angina instável, sim, que a gente considera de pré-infarto. Certo. Então, às vezes, o paciente está com essa dor torácica, faz um eletro, dá negativo, usa troponina. O que é a troponina? É uma enzima cardíaca, que ela é específica do coração. Então, quando o coração tem algum tipo de lesão, ela está muito presente no sangue. Então a gente faz esse tipo de enzima. Às vezes essa troponina está negativa, o eletro está negativo, então o paciente só tem essa dor torácica, mas não passa. Não passa, o paciente está em repouso, não passa. Está ali, toma algum tipo de medicação que a gente utiliza ali, os chamados nitratos, a nitroglicerina, por exemplo, para tratar a dor anginosa, e não passa. Já é uma angina instável. Esse paciente também merece um cateterismo, merece ir para o serviço de hemodinâmica. A gente não dá alta em hipótese algum paciente assim. Ou também pode ser o paciente apresenta essa angina instável, faz o eletro, não dá nada de alterado, significativo, mas a troponina está elevada.
Então a gente diz que esse paciente tem um IAM, ou seja, um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Urgência ou emergência? Isso aí é uma situação também de emergência. Só que assim, existem algumas interpretações, alguns tipos de eletro que se enquadram como IAM sem supra, que é de alto risco. Então esse paciente precisa ser levado de maneira imediata para o cateterismo. O ruim é quando o serviço de hospital não tem. Tem que ir para outro município, né? Aí tem aquela burocracia. Só que esse paciente é medicado para que não evolua. Suporte ao translado, né? E aí o paciente ele pode ter angina instável, pode ter troponina negativa ou não, mas tem um IAM, um infarto com supra DST, ou seja, quando apresenta o supra mesmo de segmento ST, porque aqui não tem nenhum tipo de eletro para escrever. Mas é um paciente que ele precisa também ir para o serviço de hemodinâmica, ele precisa ter todos os cuidados, precisa fazer o cateterismo para ver se realmente faz a angioplastia ou não, coloca ali um stent nessa artéria. E assim, vou até abrir um parênteses aqui para vender o meu jabá, né? Eu estou agora desenvolvendo o meu curso mesmo, preparatório, de eletrocardiograma para enfermeiros e estudantes de enfermagem. Porque, cara, o que eu mais vejo assim na realidade é o próprio enfermeiro que não acha que ele deve fazer uma interpretação de eletro, acha que isso é só uma responsabilidade do colega médico, e não é. Você pode até saber fazer, mas você precisa interpretar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, lá no Hospital Regional de Patos Ferros. Chega o paciente com a dor clássica de infarto, eu vou já dizer como é essa dor clássica, que é o seguinte: o paciente tem aquela dor forte, aquela dor em aperto que não passa. O paciente faz até o que a gente chama de sinal de Levine positivo, aquela dor segurando o peito mesmo assim, que não passa. É uma dor que pode irradiar pescoço, mandíbula, os membros, principalmente membro superior esquerdo, mas pode ir para o membro superior direito. É uma dor que pode invadir aqui a região a região aqui da escápula, região dorsal. Eu posso ter uma dor aqui chamada na boca do estômago, né, que a gente chama de epigastralgia. E, obviamente, todo paciente que apresenta desconforto torácico, dor no peito, merece um eletrocardiograma. Independente se seja infarto ou não, porque não tem como saber, só através de um eletro primeiramente. Mas, poxa, o paciente apresenta essas manifestações clínicas que eu lhe disse. Apresenta fator de risco, hipertensão. Esse paciente é diabético. Esse paciente é fumante. Esse paciente tem mais de 65 anos. Esse paciente já teve infarto, já teve algum outro problema cardiovascular ou cardiopulmonar. Cara, já é um paciente que a gente olha, pronto, isso aqui é um paciente com síndrome coronariana aguda, quase certeza. Aí a gente roda o elétrico, lembrando que eletro é um exame complementar. Não significa que um eletro negativo vai descartar um problema ou não. Mas é um exame complementar, porque a clínica do paciente, a manifestação clínica e os fatores de risco, já induz a gente a entender que ali é um paciente com síndrome coronariana aguda. Então roda o eletro, aí imagina só, eu enquanto enfermeiro não sei interpretar. O paciente está lá sofrendo ali, ou às vezes chega até sem sentir nada, só com uma palpitação. Roda o eletro, não sei interpretar, não, vou esperar o colega médico chegar, ele está ali em repouso. Está ali em repouso, passou 10 minutos, o paciente desmaia. Não sei o que aconteceu, quando o médico pega o eletro, alteração. Tá lá, paciente com infarto, alguma arritmia grave. Aí eu, enquanto enfermeiro, não sei interpretar o eletro, eu soube interpretar o eletro, pelo menos o básico. Poderia ver que ele tinha uma alteração e poderia agilizar a minha assistência, o meu cuidado de enfermagem. Que seria qual? Vamos lá. Enquanto enfermeiro. Pronto. Em relação ao infarto? Sim. Pronto, vamos lá. Paciente que tem infarto, vamos pegar aqui o paciente que tem infarto com alteração no eletro, tá? Com supra de ST. Certo. Paciente que tem infarto em si, com alteração no eletro, com supra de ST, já é uma artéria que ela já está totalmente ocluída. Está obstruído, o sangue não está passando. Então, o músculo cardíaco ele vai necrosando, sendo lesionado, sendo morto, literalmente, realmente morto, aquelas células do miocárdio. Cara, a conduta mais certa é levar esse paciente para o cateterismo. Porque lá o hemodinamicista, o médico lá, né, o especialista, ele vai fazer o cateterismo ali, vai avaliar qual o grau de obstrução, que dá para estipular se essa obstrução é de 70%, 80%, 50%. E vai fazer ali, colocar um stent, por exemplo, né? Tipo uma molazinha que vai abrir o lúmen do vaso e permite que aquele sangue volte a circular. E às vezes faz até uma revascularização ali por meio de, por exemplo, de uma ponte safena, um exemplo. O ideal é isso. Mas só que, claro, vamos trazer para a realidade do serviço de saúde do Brasil, a saúde pública no Brasil. Nem todo hospital, nem todo serviço tem um setor de hemodinâmica no hospital. O próprio hospital, por exemplo, de regional de Patos Ferros não tem um setor de hemodinâmica, tem que ir para Mossoró. Aqui em Jaguaribe, o mais próximo é o de Limoeiro, né? De Limoeiro. Então, imagina só, você está com infarto aqui, ou precisa levar esse paciente para Limoeiro, para fazer o quê? Um cateterismo e ver se dá para fazer uma angioplastia ou não. Que a gente chama de intervenção coronária percutânea, chamada de ICP. Só que vamos supor que o paciente precisa ir para Limoeiro. O que eu vou fazer agora enquanto enfermeiro? Primeiro, eu preciso aliviar a dor desse paciente.
Ali eu posso fazer uma anamnese do exame físico rápido, até com a própria acompanhante. Com um paciente eu posso fazer uma ausculta cardíaca para saber como é que tá essa ausculta cardíaca, se tem alguma presença de sopro, alguma coisa, ou estertor, que é um som anormal da respiração. Primeira coisa, eu tenho que aliviar a dor desse paciente. Paciente que chega com infarto, eu sempre digo assim, paciente que se move, ele ganha MOV, que é um MOV, ou seja, ele precisa ser monitorizado, ele precisa de um aporte de oxigênio e precisa de um acesso venoso. Porque as medicações que vão ser feitas, digamos assim, para esse. Não é um protocolo, mas que sempre são feitas para paciente com IAM, muitas das medicações são feitas por maneira endovenosa. Então precisa de um acesso venoso. Então, vi ali que tem uma alteração de eletro, porra, já prepara, já aciona minha equipe de enfermagem, já aciona um colega médico, leva esse paciente para ser monitorizado, já prepara o suporte de oxigênio, o cateter nasal, já vou ali pegar um acesso venoso, de maneira imediata, qual a alívio da dor que a gente utiliza para paciente com infarto? As nitroglicerinas, que é uma classe medicamentosa. Então eu vou utilizar ali os nitratos, na verdade, tem uma nitroglicerina ou o isordil, que a gente chama, né? Para quem não conhece, assim, nitroglicerina, mas na indústria farmacêutica a gente conhece como tridil. Então eu utilizo ali, dou uma dose de ataque para esse paciente, que ele vai fazer uma vasodilatação. Ele vai aumentar o vaso e permitir que o sangue circule mais naquela região que também isso diminui a dor. E diminui a dor, justamente. Interessante. Sem contar que o paciente que tem dor, às vezes a pressão está muito alta, então ele ajuda a diminuir mais a pressão, para evitar fazer uma emergência hipertensiva. Outra coisa, a artéria tá obstruída. Por que acontece essa obstrução dessa artéria? Quando o paciente que não se cuida, você que não se cuida, diabético, você que fuma, você que bebe, você que já é hipertenso, tem diabetes que não se cuida, os seus vasos ao longo do tempo eles vão se entupindo com muita gordura, vão se enrijecendo. Chega um momento que causa uma lesão naquela região, que a gente chama de instabilidade de placa, dessa placa de gordura. O que acontece? Você costuma brincar, as plaquetas não podem ver um buraco no nosso organismo, literalmente. que quer tapar? Quer tapar esse buraco. Então aquela placa se rompe, cria um buraco ali, uma lesão. O que a plaqueta faz? Vamos tapar isso aqui de todo jeito. Então eu sou uma plaqueta, chamo você com outra plaqueta, chamo você com outra plaqueta, vamos tapar isso aqui. Um segura na mão do outro. Só que esse segurar na mão não é suficiente. Porque o fluxo está saindo ali e vai soltar a nossa mão. Então o que o organismo fala? Não, precisa de uma cola. Aí forma a fibrina, que é uma cola, né? Então toque... Cola orgânica, isso, né? Então um monte de plaqueta começa a se juntar ali, começa a se juntar. Taca ali cola ali para grudar. Pronto, fechamos isso aqui. O que o organismo faz? Não, beleza. Fechei o buraco, muita plaqueta, muita fibrina, muita cola. Só que aqui tá muito desorganizado, aqui tá... Colocamos aqui para fechar isso aqui, mas tá muito feio. O corpo meio estético. Vamos tentar... estético, né? Vamos tentar diminuir isso aqui, refazer esse reparo dessa obra que a gente fez. Aí vai reparando, vai tirando os excessos. O que acontece? Chega um momento que, de tanta agregação plaquetária, tanta fibrina, vai obstruir na artéria. Vai obstruir. Então imagina só, tá aqui a artéria, tá tendo essa oclusão. Vai aumentando a oclusão, pum, fechou a artéria totalmente, o sangue não passa. Necrose, paciente com infarto. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque os medicamentos que eu vou falar agora são justamente para interromper todo esse processo, essa cascata toda aí de eventos. A gente vai entrar ali com o primeiro antiplaquetário, que é o clopidogrel. Existem alguns outros, como o prasugrel, o ticagrelor, mas assim, no serviço de saúde é muito comum o clopidogrel. O clopidogrel, justamente, ele vai evitar que o organismo chame as plaquetas. Porque quanto mais plaquetas, vai aumentando maior o trombo. Então vai aumentando maior, diminui mais ainda o fluxo sanguíneo, que a gente chama de isquemia. Vai aumentando essa isquemia. Dou o clopidogrel, né, uma dose de ataque ali. Depois eu vou entrar com a heparina. A gente utiliza muito a enoxaparina. A gente pode fazer de maneira endovenosa, a dose de ataque rápido ali. E de imediato já começa com o tratamento de 12 em 12 horas de maneira subcutânea. Ou seja, a gente aplica a medicação no tecido gorduroso. Essa enoxaparina vai também evitar a agregação plaquetária e evitar que o organismo forme mais cola. E por último, a gente utiliza o trombolítico, que é o quê? Para quebrar esse trombo, para romper esse trombo. Ou seja, ele vai agir ali e tentar diminuir essa cola. Ele vai agir, vai romper a cola, dissolver a cola, e esse trombo vai se desfazer até esse paciente levar para a hemodinâmica. Porque lá na hemodinâmica o médico vai utilizar às vezes os mesmos medicamentos ou outros medicamentos com a mesma ação. Então, para trazer um prognóstico positivo, evitar que esse paciente evolua esse trombo, evitar uma obstrução até de outra artéria, a gente utiliza essas medicações. Então, o enfermeiro ele tem que estar atento para reconhecer a clínica de infarto, saber interpretar um eletro e, de maneira imediata, monitorizar esse paciente,
trazer o catéter mesmo de oxigênio, porque às vezes o paciente pode ter uma saturação menor, pode estar com dificuldade respiratória, não consegue respirar, o chamado puxar o ar, a gente chama de dispneia. Então esse paciente precisa de oxigênio ali, oxigenoterapia, e precisa de acesso venoso para fazer as medicações. Quem faz tudo isso é o enfermeiro. Por isso que o enfermeiro, cara, não é só fazer a injeção, como as pessoas acham. Ele tem autonomia, né? Isso, ele tem autonomia. Ele precisa saber a medicação, precisa saber o mecanismo de ação, precisa saber o efeito adverso dessa medicação. E é entender tudo. Entender literalmente tudo. Aí a pessoa acha o quê? Não, o enfermeiro tá ali só para fazer medicação, só vai ali trocar o soro. E acha que a enfermagem não trabalha. Mas trabalha horrores. Tem gente que acha que o enfermeiro é o auxiliar do médico. Isso. Não, são duas profissões autônomas. Cara, eu né? fico assim, pé da vida, né? E tentar desmistificar isso, porque realmente... Sim. E deixar claro para você que está assistindo, enfermeiro não é auxiliar de médico. Médico não é auxiliar de outro, não existe negócio de ser auxiliar de outro profissional. Eu bato muito na tecla em relação ao o enfermeiro desenvolver a autonomia dele enquanto profissional. O que é isso? Não é que eu vou fazer tudo ao Deus dará, da forma que eu quero. Só que eu tenho que saber o que compete a mim enquanto enfermeiro e o que não compete. Sim. Porque existe um código de ética do profissional de enfermagem que me respalda. E nesse código de ética eu tenho os direitos, tenho os deveres, tenho as proibições e tenho as penalidades se eu cometer alguma proibição. Então, é direito meu chamar o médico... Vou até causar uma polêmica. É direito meu e dever meu chamar o médico no repouso? Não. Não é. Eu posso, às vezes, chamar, posso, mas isso não é papel meu. Eu não sou instruído durante 5 anos na faculdade a chamar um colega médico, ou fazer um trabalho do médico, ou trabalho com qualquer outro profissional. Da mesma forma que eu não vou fazer o trabalho do fisioterapeuta, o fisioterapeuta não vai fazer meu trabalho. O médico não vai fazer o trabalho do nutricionista, e o nutricionista não vai fazer o trabalho do médico. Existe a equipe multiprofissional. Então, por exemplo, na situação de infarto, o médico ele vai agir ali com a competência médica dele, e eu vou agir prestando a minha assistência de enfermagem com a competência de enfermagem que eu sou instruído. Então, eu preciso saber também interpretar o eletro, eu preciso das medicações que são importantes. Eu preciso saber o aprazamento, quantas miligramas, porque já acontece, às vezes, de ter algum erro de prescrição. Aí imagina só, eu vou dar ali 10 miligramas de uma medicação, só que o certo era 20 miligramas. Eu falei, essa prescrição tá errada. Colega médico, o senhor prescreveu que esse paciente tá errado. Você tem certeza que é assim mesmo? Ah, esqueci, isso acontece. É normal. A gente é ser humano, a gente comete o erro de errar. Mas imagina só, não, se foi o médico que prescreveu, então eu vou fazer, porque ele prescreveu, então ele sabe de tudo. Depois aguenta a pancada, Depois, quem é que responde pelo problema? Pois é. O enfermeiro. Exatamente. E também, inclusive, saber o que é privativo do enfermeiro. Então, ou seja, vou dar um exemplo. O paciente precisa de uma sonda vesical, demora, né? Para esvaziar a quantidade de urina da bexiga. Não é médico que passa, não é fisioterapeuta que passa, não é técnico de enfermagem que passa, que muitos acham que técnico passa, é o enfermeiro. Aí imagina só, eu mando um técnico passar, sem nenhum tipo de instrução, acontece algum tipo de erro, de negligência, imprudência e perícia. Quem é que responde? Não é o técnico, sou eu. O conselho vai chegar e falar, poxa, mas isso não é trabalho seu? Por que você não fez o seu próprio trabalho? Não é verdade? E se um técnico errar, o enfermeiro responde também. Responde porque o também. técnico não pode trabalhar sem a supervisão Justamente, do enfermeiro. Justamente. O enfermeiro, eu não gosto de dizer chefe, não é dono, profissional não é dono de ninguém, pessoal. Mas existe uma equipe de enfermagem. E digamos assim, por hierarquia, digamos assim, eu tenho o enfermeiro, o técnico e os auxiliares. Então, claro, existem algumas ações que só o enfermeiro faz, que é privativo de enfermeiro, e outras ações que a equipe de enfermagem faz. Então, jamais eu vou deixar um técnico de enfermagem meu fazer algo que venha a prejudicar alguém ou venha trazer alguma complicação. Não porque eu sei que eu vou responder, mas porque, como eu falei, ali existe um ser humano. Então, imagina só, eu não vou querer que façam, eu não vou fazer com outra pessoa que eu não quero que façam comigo quando eu estiver na condição de paciente. Então, é importante que o enfermeiro supervisione sua equipe de enfermagem, prescreva as intervenções de enfermagem, né? Aplica o processo de enfermagem, que é um processo deliberativo, sistemático. Que é a consulta de enfermagem. Justamente. Em si, né? Cara, às vezes eu fico pé da vida quando eu vejo enfermeiro desprezando o processo de enfermagem. É a vida, a alma da enfermagem. Justamente, é o que nos qualifica, é o processo de enfermagem. Certeza. Porque as pessoas não sabem, o médico, por exemplo, fulano tem um infarto. O infarto é um diagnóstico médico. Sim. Mas eu tenho um diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem nada mais é do que a resposta humana perante aquele infarto, por exemplo. Então eu vou traçar os diagnósticos de enfermagem, eu vou traçar as intervenções. Então, vou dar um exemplo aqui. O paciente tem dor, a dor anginosa. Sim. O que eu quero para esse paciente? Aliviar a dor. Então, poxa, meu objetivo é aliviar a dor desse paciente. Como é que eu vou fazer para aliviar a dor? O resultado que eu quero é aliviar a dor. Como é que eu quero aliviar essa dor? Seriam as minhas intervenções de enfermagem. Então, eu vou planejar tudo isso. Depois eu vou implementar tudo isso que eu planejei.
Depois fiz ali, por exemplo, fiz a nitroglicerina nesse paciente. O paciente aliviou a dor, vou avaliar. E depois vou lá no prontuário e vou prescrever, paciente relatou dor, foi prescrito tal, intervenção tal. Às vezes a mudança de posição pode aliviar a dor, o conforto no leito, iluminação, tudo são fatores que podem aliviar a dor do paciente, não é só a dor física. E vou ver, poxa, essa minha avaliação surtiu efeito. Então eu coloco lá, segue os cuidados de enfermagem, com isso. Se não der certo, poxa, vou traçar outras intervenções de enfermagem. E às vezes a pessoa não tem dimensão que o enfermeiro faz tudo isso. E imagina você pega uma enfermaria com 30 pacientes. Então são 30 processos de enfermagem que a gente tem que fazer. Que a gente chama de sistematização da assistência de enfermagem. É a organização instrumental, estrutural, física. Desculpa. A organização ali metodológica, que é a aplicação do processo de enfermagem, e a organização do próprio recurso humano, da sua própria equipe de enfermagem. Porque quem delega o técnico de enfermagem, quem faz o dimensionamento, é o próprio enfermeiro também. Por isso que eu sempre digo assim, repito, inclusive já disse aqui hoje, né? Se você quiser ver realmente como um enfermeiro trabalha, quando você estiver numa instituição, observe. Sim. Que ele faz muita coisa, né? É uma profissão autônoma, realmente não depende de outra profissão. Aí voltando à questão do infarto, né? Então assim, o enfermeiro ele tem a competência, ou pelo menos se espera que ele tenha a competência de identificar o infarto, interpretar um eletrocardiograma, e ele tem essa autonomia de tomar essas decisões na questão de medicação, tudo isso, estando em protocolo, ele pode realizar. Vamos lá, isso. Essa questão de medicação, claro, eu preciso da prescrição do colega médico, ou se a própria instituição ali de saúde tiver um protocolo que me autoriza a prescrever. Tendo protocolo, ok. Isso, deixar bem claro aqui que não existe nenhuma lei que diga que prescrição de medicamento é exclusivamente de uma categoria profissional. Eu tenho, o próprio Conselho Federal de Enfermagem me respalda a prescrever medicações, contando que essas medicações sejam ali voltadas para a questão de saúde pública ou que estejam previstas em protocolos operacionais padrões daquela instituição. Mas claro, se o colega médico já está ali, ele sabe que ele sabe, como eu, dos próprios medicamentos que a gente vai utilizar nesse infarto. Então ele já prescreve ali, já rápido, eu já levo os medicamentos, né? Ele prescreve, carimba e tudo, e eu posso saber os medicamentos, mas eu preciso da prescrição. Sim. Então ele já prescreve ali de maneira imediata, né? Eu já aciono o próprio colega médico dali também. E aí eu já faço, mesmo sabendo, mas eu preciso da prescrição, né? Como eu falei, o próprio clopidogrel, a enoxaparina, o próprio trombolítico, né? Até levar esse paciente para o cateterismo. Agora, por exemplo, pode ter uma situação onde o paciente não apresenta alteração no eletro, que a gente chama de AM sem supra DST ou angina estável. Esse paciente não é menos importante, o paciente já tem alteração no eletro. Eu vou repetir as mesmas condutas, né? Ali aliviador, né? Com a medicação, o próprio clopidogrel, o próprio enoxaparina, só não vou fazer o trombolítico. E outra coisa que eu acabei lembrando agora, até peço até desculpa, antes de fazer o clopidogrel, né? Que seria o segundo antiplaquetário, a gente utiliza o AS. Sim. Então, AS, depois clopidogrel, enoxaparina, e se o paciente tiver uma alteração no eletro, o supra DST, a gente utiliza o trombolítico até fazer o cateterismo. Então a gente tem que entender todo esse... Não é um protocolo, sabe? São justamente algo voltado em evidência que é utilizado hoje. Não chega a ser protocolo, mas é como se fosse um mnemônico. Um acrônimo para a gente lembrar qual a sequência correta de medicação que a gente deve utilizar para esse paciente. Porque às vezes uma medicação errada pode ter um prognóstico negativo. A gente precisa avaliar se esse paciente tem sangramento ou não. Até porque para utilizar antiplaquetário, para utilizar trombolítico, existe uma tabela chamada Chades-Vasque, que é para saber se esse paciente merece utilizar o trombolítico ou não. Perdão, não é o Chades-Vasque, se não me engano, é para fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, mas existe uma tabela que o colega médico aplica para saber se esse paciente ele pode sim receber o trombolítico ou não. Porque às vezes esse paciente já teve AVC, teve risco de sangramento em outras situações, e ele não pode receber o trombolítico. Então a gente não faz trombolítico nesse paciente. Então eu também preciso saber disso. Por quê? O paciente chega ali para mim, na minha consulta de enfermagem, na classificação, que o pessoal chama de classificação de risco, mas classificação de risco, triagem, é uma consulta de enfermagem, que quem aplica ao enfermeiro. Na própria história clínica, eu já sei se esse paciente às vezes precisa ou não de um trombolítico, se for um IAM. Já dá para conseguir identificar e alertar o colega médico. Então, tá vendo como eu preciso saber da clínica, saber das situações, saber da medicação, ter um julgamento crítico e clínico, porque eu ajudo até o meu próprio colega de profissão, meu outro enfermeiro, meu colega médico, auxilio o meu técnico a ficar atento. Então, cara,
enfermagem estuda tanto quanto outra categoria profissional. E assim, às vezes o leigo acha, você é tão inteligente, porque você não fez medicina. Eu disse, não, eu fiz... já porque eu sou inteligente, então eu fiz enfermagem. Existe enfermeira inteligente, claro. Existe fisioterapeuta inteligente, existe nutricionista inteligente, existe psicólogo. Precisamos, né, de enfermeiros. Justamente, existe psicólogo inteligente. Inteligência não é algo voltado para um tipo de curso, né? Inclusive, você falando nessa questão do estudo, a Torquato Tassiana, ela disse o seguinte: estuda muito para estar aí. Muito bem, falando de você. Obrigado. Né? E é isso. E assim, eu quero que você fale para a gente finalizar sobre o follow-up pós-alta. É follow-up que chama? Follow-up? Sim, o paciente depois que ele tem um infarto, né, vai ter todos os cuidados pós-infarto, né? Ele vai para hemodinâmica, depois ele faz o cateterismo ali, depois ele pode ter uma vida normal. Só que, claro, a gente precisa ter o cuidado, né, para o risco dele vir a infartar novamente, porque imagina só, o paciente teve um infarto, mas feito todos os procedimentos invasivos, feito todos os cuidados de enfermagem, do colegamento, toda a equipe ali de saúde, se o paciente tem alta, volta para casa, faz tudo de novo errado, a chance de desenvolver um infarto, até de ter uma insuficiência cardíaca é muito grande. Porque o coração já está debilitado, já está fraco. Uhum. Então, cara, assim, se você não cuidar, vai voltar tudo de novo, todo o processo novamente. Então a gente precisa certificar que esses cuidados pós-infarto, que a gente chama de cuidados pós-AM, sejam eficazes. Então a gente é prescrito ali alguns tipos de medicações, alguns antihipertensivos, os próprios antiplaquetários. Esse paciente, quando ele sai desse setor, que a gente chama de nível terciário de saúde, né, que é maior complexidade, e volta para a atenção básica, o enfermeiro da atenção básica ele precisa certificar desse cuidado continuado. Sabe, se esse paciente está tendo boa alimentação, falando nisso, você parou de fumar, porque se você continuar fumando, você vai infartar novamente. Está tomando a medicação correta? Você pode fazer uma caminhada leve, você pode ter uma vida normal, contanto que você se cuide. Então é necessário ter esses cuidados pós-PCR, das medicações tem que ser tomadas da maneira correta. O processo de enfermagem é aplicado novamente, esse paciente quando ele retorna para a própria cidade dele, vai para a própria casa dele, porque não é que ele já... foi feito os cuidados ali do infarto, que esse paciente merece ser esquecido. Não. A nossa saúde é uma atenção continuada e totalmente integrada. Porque se ele tiver algum tipo de problema, eu preciso encaminhar ele para outro serviço, referenciar para um serviço de alta complexidade, de média complexidade. Porque a atenção básica é o que nós chamamos de baixa complexidade. Não significa que a atenção básica não tenha profissionais capacitados, tá, pessoal? Mas devido à tecnologia. Então, por exemplo, eu não vou fazer um cateterismo na atenção básica. É feito num serviço de alta complexidade, com equipamento de alta complexidade. Então, a gente precisa ter um cuidado continuado na atenção básica depois que esse paciente ele retorna. Não somente com infarto, tá? Qualquer tipo de problema, seja câncer, seja qualquer outra coisa. A gente precisa assistir esse paciente sempre. Porque a gente quer o quê? Agora, reabilitá-lo. Ter uma prevenção terciária desse paciente. Seguir as medicações, ter hábitos de vida realmente saudáveis, que a gente não quer que esse paciente sofra novamente. Por quê? Não é que a gente quer evitar ter trabalho, mas a gente pensa no cara, poxa, você quer passar por tudo isso novamente, sendo que você às vezes pode ter uma complicação e vir a óbito. Eu não quero isso para você, entendeu? Então, vamos aqui sentar, vamos aqui aferir sua pressão, vamos cuidar, vamos aqui se orientar para a vida, né? Como a gente Parece assim que o enfermeiro às vezes tem mais preocupação com a pessoa que a própria pessoa, né? Nós sempre. Tá nem aí, não, filho, mas é o B, mas é pouquinho, é só no final de semana, isso aqui. Quer enganar quem, né? A gente sabe como é a situação, a gente sabe. É isso aí. Doutor Clisman Mateus, quero agradecer demais sua presença aqui no nosso programa. Foi um bate-papo muito bacana. Se a gente tivesse ainda mais 3 horas, eu acho que tinha muito pano pra manga, hein? Com certeza. Vários assuntos. A enfermagem, como eu falei, é muito ampla. Né? E a gente tá vivendo hoje em dia com uma desvalorização muito grande, não só com o piso da enfermagem, que ainda eu acho um mínimo perante tudo que a gente faz na saúde, em tudo, mas também pela carga horária, né? A gente está agora na PEC, né? Para aprovar as 30 horas semanais e não 40, 44 horas, é muito desumano. Só quem vive 44 horas semanais sabe da complicação que é trabalhar muito e ganhar pouco. A verdade é essa, vou ser bem taxativo mesmo. Eu espero sim que a gente tenha valorização não somente dentro da própria classe, mas das próprias pessoas que entendam a importância da enfermagem, né? A importância, mesmo antes do nascimento até depois da morte, todos os serviços de saúde. Né? Cara, não existiria, vou ser bem sincero com vocês, as pessoas que estão ouvindo, não existiria serviço de saúde, organização de serviços, se não fosse a própria enfermagem. Não existiria, porque até mesmo para fazer uma medicação, para ter um acesso venoso, para dar o banho no leito, quem faz é a própria enfermagem. Então, os cuidados básicos e mínimos, quem faz é a própria enfermagem. Então, sem ela, o serviço de saúde não andaria. Não andaria.
De forma alguma. A sorte do Brasil é porque a enfermagem ela ainda não se uniu como deveria e não fez uma greve como deveria ter sido feita. É um dos grandes problemas da gente. Porque senão as pessoas iriam ver o que realmente faz... como é que a enfermagem faz falta. E nem pode, assim, tem até lei que saber você não pode abandonar totalmente, né? Principalmente hospital. E até nisso a gente é consciente que a gente pensa no paciente. Então. Eu não vou abandonar esse paciente crítico aqui. Porque eu sei que poderia ser meu pai, minha mãe, ao cuidado humanizado. Eu sei que antes de eu ser enfermeiro, eu sou humano. Eu não posso desprezar esse paciente, às vezes tá numa greve, mas então eu faço assim, meu colega, vá lá pra greve, eu fico aqui com esse paciente que eu não posso abandoná-lo, né? Porque aqui é um ser humano, não é um animal, não é um objeto, né? É isso. Exatamente. Pois é, mais uma vez agradecer sua participação. Esse aqui é o Clisman Matheus, enfermeiro, pós-graduando em cardiologia e hemodinâmica e também urgência e emergência. E assim, agradecer e saiba que aqui os nossos microfones estão sempre à sua disposição e espero que você venha mais vezes aqui. Ah, com certeza, com certeza. Só convidar que a gente pode falar de outros temas, outras temáticas, dá tudo certo. E lembrando que logo mais, julho para agosto, eu vou estar agora lançando meu curso. Vou vender aqui, né? Pode ficar à vontade aí. Estarei agora, né, no próprio município de Paulo Ferros também, mas a gente está com a possibilidade de expandir para outros municípios. Eu quero também trazer esse projeto para cá, para Jaguaribe, ou para o ICOL, por exemplo. O meu curso, né, de interpretação de eletrocardiograma voltado para enfermeiros, como também para estudantes de enfermagem, justamente para capacitá-los, né, desenvolver mais a autonomia. E, obviamente, como eu falei aqui, você pode salvar uma vida com a simples interpretação de um eletro, né, de uma assistência de enfermagem de qualidade. Então, e pode ter certeza que a gente vai divulgar aqui também, viu, no nosso programa. Pronto, já conto com a ajuda aí da galera. Ei, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E até a próxima. E você vai ficando por aí, a gente volta já já. Essa é a sua 104 FM.